BMW E36. Swap para câmbio manual vale a pena? Depende. Se você está esperando que o swap transforme uma BMW velha em um carro perfeito, não. Agora, se você quer transformar a experiência de dirigir, aí a conversa muda completamente. Nesse vídeo eu vou falar o que realmente aconteceu depois que eu fiz o swap manual da Naná, a minha 328i alemã de 98. O que melhorou, o que ficou pior, o que eu faria de diferente e se no final das contas gastar 15 mil reais para tirar o câmbio automático de uma BMW velha foi uma decisão racional ou só mais um episódio de delírio automotivo com nota fiscal. E infelizmente nesse caso tinha nota fiscal. Quem acompanha a saga viu que o câmbio automático da Naná começou a dar problema. E eu resolvi consertar esse problema do jeito mais simples possível, tirando o câmbio inteiro do carro. Uma solução bastante proporcional. O câmbio que entrou foi um Getrag de 5 marchas, e o custo ficou em torno de 15 mil reais. E o serviço todo foi feito no Toshio, que é o especialista em BMW E36. E só para deixar claro desde o começo, tudo que poderia ter sido melhor nesse swap foi avisado pelo Toshio. Ele avisou e quem não ouviu foi eu. Porque eu decidi economizar em alguns pontos. Então esse vídeo não é uma crítica ao serviço, é mais um relatório dos meus próprios atos, como normalmente acontece nesse canal. E se você assistir até o final, vai entender 100% quais escolhas que eu evitaria se eu fosse fazer esse swap hoje. Porque o swap deu certo, mas deu certo do jeito que carro velho costuma dar certo. Funciona, fica legal e depois você descobre mais 3 detalhes para resolver. O que melhorou imediatamente? Esse vídeo que você está vendo foi gravado logo depois do swap, poucos dias depois de tirar a Naná da oficina do Toshio. Então essa era uma fase bem específica do carro, a fase em que eu ainda estava feliz. E isso em carro velho precisa ser registrado rápido, porque passa. O primeiro ponto positivo é o mais óbvio, eu voltei a usar o carro. Antes do swap, a Naná estava encostada, e não era porque eu tinha virado colecionador, era porque o câmbio automático tinha dado problema. O carro até existia, mas existia como uma decoração de garagem. E apesar do carro não pagar mais IPVA, ainda assim é um conceito meio agressivo de decoração. Então, nesse sentido, o swap resolveu o problema principal. A Naná voltou a andar, e isso já era muita coisa. Além disso, sumiu aquela vibração que ela tinha acima de 80 km por hora. Antes, andando em velocidade de rodovia, ela vibrava de um jeito estranho, e depois do swap, isso desapareceu. Então, provavelmente aquela vibração estava relacionada a algum componente da transmissão que foi substituído no kit. E aqui entra uma coisa importante, swap de câmbio não é só câmbio. Muita gente fala que colocou o câmbio manual como se fosse só trocar uma manopla. Só que na prática entra um conjunto inteiro. Câmbio, pedal, cilindro mestre, cilindro escravo, linha de fluido, kit de embreagem, volante de motor, até o cardan e o bolachão do cardan são diferentes da automática para a manual. E isso é só o básico, tem outros detalhes que vão aparecendo só quando o carro já está desmontado. Ou seja, quando você faz o swap, você não está mexendo só na forma de trocar a marcha. Você está mexendo em uma parte grande da personalidade do carro. E no caso da Naná, isso apareceu imediatamente. Ela deixou de ser uma 328i automática com problema e virou uma 328i manual funcionando. Só essa frase já muda bastante o humor da pessoa, principalmente quando a pessoa é facilmente influenciável pelo som de um 6 caneco. O que eu gostei no uso real? No uso real, a Naná virou outro carro. Não foi uma melhora pequena, não foi tipo colocar pneu novo, foi uma mudança de experiência. Com o câmbio automático, ela já era uma 328i. Já tinha o motor M52, já tinha tração traseira, já tinha equilíbrio e aquele jeito de carro alemão velho que parece sólido até quando está tentando te falir. Só que com o câmbio manual tudo ficou
mais certo, mais envolvente e mais trabalhoso também, porque câmbio manual exige mais de você. Você precisa escolher a marcha, dosar a embreagem, pensar no giro do motor. Você precisa errar sozinho, enquanto o câmbio automático corrigia tudo para você. Era mais confortável, mais fácil e mais civilizado. Só que também tinha uma camada entre você e o carro. Então a Naná automática era tipo quando você vai num restaurante e pede um prato feito. Você sentava, escolhia essa opção e o carro te entregava uma experiência pronta. Arroz, feijão, bife e batata. Nada muito errado, nada muito surpreendente. Só que a Naná manual virou um self-service. O restaurante é o mesmo, o motor é o mesmo, a comida é a mesma, mas agora você decide a quantidade. É você que decide se vai esticar a segunda marcha, ou se vai andar civilizado. Se você vai fingir que tem maturidade, ou se você vai pegar mais churrasco do que deveria. E obviamente, você vai pegar mais churrasco do que deveria. Porque se não fosse para isso, você comprava um Toyota Corolla. Então a melhor palavra para definir a Naná manual é envolvente. E eu sei que isso parece uma palavra meio suspeita, tipo uma descrição de relacionamento que vai dar errado. Mas é mais ou menos isso. Ela ficou envolvente porque cada escolha sua tem consequência. Se você troca a marcha bem, o carro responde bem. Se você erra, o carro te mostra. Se você acelera na marcha certa, os 6 canecos aparecem. E se você escolhe a marcha errada, ele também aparece, só que decepcionado. E isso muda completamente a forma como você se conecta com o carro. Antes eu estava muito mais sendo levado pela Naná, e depois do swap eu sinto que eu comecei a dirigir ela de verdade. Parece detalhe, mas não é. Um carro manual te obriga a participar. E numa BMW velha isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque fica muito mais divertido, mas é ruim porque agora você também participa do prejuízo de uma forma mais ativa. Explico. Se você brincar demais, os pneus duram menos. Se você tem o hábito de segurar o carro numa subida com a embreagem dura menos. E se você troca marcha igual um orangotango ansioso, o conjunto sofre. E como estamos falando de uma BMW velha, com um câmbio manual que já teve uma vida passada, o conjunto já acorda sofrendo. Então sim, a Naná ficou muito mais prazerosa de dirigir, mas toda vantagem tem uma desvantagem. Ela ficou menos um carro confortável que anda bem, e se tornou mais uma máquina velha que exige envolvimento. E era isso que eu queria desde o começo quando o assunto é BMW velha. Mas o problema é que quando você consegue exatamente aquilo que queria, normalmente você descobre que não leu o contrato inteiro. Detalhes que eu não curti no swap. Agora vem a parte que normalmente o pessoal romantiza. Swap manual não transforma automaticamente uma BMW velha em carro perfeito. Ela transforma uma BMW velha automática em uma BMW velha manual. E essa diferença é importante. A Naná ficou sim muito mais legal, mas ela continua sendo a Naná. Com todos os seus problemas antigos, todos os vazamentos antigos, os barulhos esquisitos e as pendências de manutenção. Só que agora trocando de marcha. Aí entra o primeiro ponto que eu não gostei. A embreagem remanufaturada. Na época, eu decidi usar uma embreagem remanufaturada para economizar. E aqui está uma frase que normalmente precede um aprendizado. Para economizar. O carro ficou usável. Não ficou horrível, mas também não ficou perfeito. A embreagem ficou meio engraçada. Ela parece que tem mais de um ponto de contato. Ela ficou parecendo que ela pega em 2 pontos muito distantes um do outro no curso da embreagem. É aceitável, mas ficou meio engraçado. E quando você gasta 15 mil reais em uma modificação grande, aceitável só que engraçado não é exatamente a frase que você gostaria de usar. É tipo quando você reforma a cozinha inteira e descobre que um armário ficou meio torto. E não é só regular a porta. Funciona, mas toda vez que você olha você lembra que foi você mesmo que autorizou. O segundo ponto é o diferencial.
A Naná era automática, e o diferencial da automática é mais curto. Com um câmbio manual de 5 marchas, isso deixou o carro muito mais esperto em baixa. Na cidade ficou legal, o carro sai mais cheio, responde bem e parece mais vivo. Só que na rodovia ele ficou meio gritão. A 120 km por hora ele fica por volta ali de 3.500 RPM. E 3.500 RPM não é absurdo, tem muito carro que roda assim normalmente. Só que antes, com o câmbio automático ZF alemão, em quinta marcha ele ficava perto dos 2.000 RPM. Então a diferença é grande. Você sai de uma Highway Cruiser confortável para uma BMW velha que fica te lembrando constantemente de que o motor está bem ali. E no começo isso é até legal. Você pensa, agora sim um carro raiz. Só que depois de uma hora na estrada você pensa, talvez um pouco menos raiz também servia. Não é o fim do mundo, mas incomoda um pouco. Principalmente porque uma das coisas boas da Naná automática era justamente isso. Ela era muito boa de estrada. Ela cruzava a rodovia com uma calma absurda. E depois do swap, ela ficou mais divertida. Mas perdeu aquela sensação de carro longo, relaxado e confortável. Ou seja, o swap não foi uma melhora universal, foi uma troca. Eu ganhei envolvimento, resposta e diversão, mas perdi um pouco do conforto em rodovia. E isso é uma coisa que muita gente esquece quando fala de modificação. Toda modificação cobra alguma coisa. Às vezes cobra dinheiro, às vezes cobra conforto, às vezes cobra originalidade e às vezes cobra tudo isso junto. E no caso da Naná, eu achei que isso ficou um pouquinho caro demais comparado à minha expectativa. Mas o problema talvez fosse a minha expectativa. O que eu faria de diferente? Quando você faz um investimento grande em um carro velho, existe uma armadilha mental. Você começa a achar que aquele dinheiro vai resolver mais coisas do que ele realmente resolve. Você gasta 15 mil reais e inconscientemente espera que esses 15 mil te comprem paz. Mas eles não compram paz, eles compram uma modificação. E modificação em carro velho não encerra o jogo, ele só abre uma nova fase, com um novo chefão e menos checkpoint. Então, se eu fosse fazer esse swap hoje, eu faria algumas coisas diferentes. A primeira, eu colocaria uma embreagem nova, sem discussão. Sem economizar aqui porque já estou gastando bastante, entre aspas. Essa frase é perigosa, porque justo quando você já está gastando bastante, economizar no item errado é o tipo de coisa mais burra que você pode fazer. É o tipo de economia que até parece fazer sentido, mas depois você paga em incômodo. E incômodo em carro velho tem uma característica interessante. Ele nunca vem sozinho. Então hoje eu escolheria embreagem nova. Ponto. E a segunda coisa, eu ia conferir o cardan com mais cuidado. Como a Naná tinha aquela vibração antes do swap, eu aproveitaria que estava tudo desmontado e levaria o cardan numa especializada, para conferir o balanceamento, as cruzetas, folgas, tudo, né? Porque o conjunto já está no chão, então ali seria a melhor hora de revisar. Depois que você monta tudo de volta, qualquer detalhe vira um novo serviço, uma nova ida na oficina, e normalmente quando isso acontece, isso se transforma em uma nova conversa desconfortável com a sua conta bancária. Tudo bem que eu tive sorte da vibração sumir, mas poderia não ter sido o caso. A terceira coisa, se dinheiro não fosse um problema, eu colocaria um câmbio manual de 6 marchas, principalmente por causa da rodovia. A sexta marcha ajudaria a reduzir o giro, deixaria o carro menos gritão, mais próximo do que ele realmente era quando era uma Highway Cruiser. Só que aí também entra outro ponto. Dinheiro era um problema, como normalmente é. Então na vida real o Getrag 5 marchas fazia mais sentido. Era mais simples, mais acessível, mais coerente e funcionou. Só não ficou exatamente perfeito. E talvez essa seja a frase que melhor resume ter um carro velho. Funciona, só não está perfeito. E valeu a pena? Valeu. Para mim valeu muito a pena. E eu sei que isso pode parecer contraditório porque eu fiz várias piadas na saga questionando a minha própria decisão, mas falando sério, foi uma escolha racional. Não racional no sentido de planilha de consultoria tributária, mas racional dentro do contexto real da Naná.
O câmbio automático estava com um problema grave, e tentar consertar aquele câmbio poderia se transformar numa dor de cabeça enorme. O câmbio automático da Naná era o ZF alemão de 5 marchas, plaqueta verde. Um câmbio excelente quando está bom. Mas quando começa a dar problema, não é exatamente o tipo de coisa que você resolve com boa vontade e um tutorial no YouTube. Como eu sei disso, você pergunta? Bom, porque eu deixei o câmbio automático antigo lá com o Toshio. E da última vez que eu perguntei, esse câmbio ainda estava lá, esperando peça, ou algum tipo de alinhamento cósmico entre Alemanha, Brasil e estoque antigo. E o swap já foi feito faz quase 2 anos. Então pensa comigo, se um especialista em BMW E36 está tendo dificuldade com aquele câmbio, imagina eu, um mero mortal com ansiedade, pouco espaço na garagem e uma chave catraca. Provavelmente eu estaria até hoje tentando entender o problema. E o carro estaria parado. Então nesse cenário o swap manual foi a solução que fez mais sentido. Não foi barato, não foi perfeito, mas resolveu o problema central. A Naná voltou a andar. E mais do que isso, ela virou o carro que eu queria desde o começo. Uma E36 328 manual, 6 cilindros e tração traseira. Tudo bem que isso não é exatamente um sonho racional, mas se você está assistindo esse vídeo, você entende o que eu quero dizer. Se eu pudesse, eu faria de novo? Olha, com a Naná, sim, porque o câmbio automático dela já estava com problema. Então eu não estava tirando um câmbio bom de um carro original e perfeito. Eu estava tentando salvar um carro que já estava encostado. Agora, se a pergunta for, eu faria o swap na Preciosa, minha outra E36? Olha, a princípio não. Pode não parecer, mas eu gosto de manter os carros originais. Ou pelo menos fazer modificações no estilo OEM Plus. Coisas que parecem que poderiam ter saído de fábrica. A Naná virou manual porque existia um motivo prático. O câmbio automático dela não dava para andar. Mas tirando esse problema específico, eu gosto muito desse câmbio automático ZF alemão de 5 marchas. Ele combina com a proposta original do carro. É confortável, suave e numa 328i bem acertada, anda muito bem. Inclusive chegou a me dar uma dor no coração ter que tirar aquele câmbio da Naná. Eu não tirei porque eu odiava o automático, eu tirei porque ele me deixou sem carro, então existe uma diferença. Portanto, na Preciosa, minha ideia é outra. Fazer uma revisão no câmbio automático e usar o carro do jeito que ele foi feito. E assim tentar preservar um pouquinho mais a originalidade, né? Porque se eu transformar todas as E36 em projeto, uma hora eu fico sem carro. No caso, com mais frequência do que já acontece. Então, resumindo, o swap manual valeu a pena. Mas não porque deixou a Naná perfeita. Ele valeu a pena porque resolveu um problema que me impedia de usar o carro. E também porque transformou completamente a experiência de dirigir. A Naná automática era sim mais confortável, mais tranquila. Só que no câmbio manual ela ficou mais viva, mais divertida e mais exigente. E muito mais perigosa para minha maturidade financeira. Agora, eu faria tudo igual? Não. Igual eu falei, eu colocaria a embreagem nova e revisaria melhor o cardan. E se dinheiro não fosse um problema, eu pensaria em um câmbio de 6 marchas. Porque mesmo com esses arrependimentos pequenos, eu não me arrependo do swap. Porque no fim, a Naná virou o carro que eu queria. Só que com aquela condição básica de carro velho. Você realiza um sonho e ele imediatamente te passa manutenção. Agora eu quero saber de você. Você faria um swap manual em uma BMW E36 automática? Ou manteria o câmbio original e tentaria resolver do jeito, entre aspas, certo? Comenta aqui embaixo porque esse assunto sempre separa 2 tipos de pessoa. Quem gosta de originalidade e quem já desistiu de ter paz.